Olá, meus amados. Hoje eu tenho alegria para apresentar essa mensagem de estar com meu amigo Saulo Daniel. Em breve vou postar aqui no meu canal pregações dele. Vocês vão amar. O tema hoje foi Salmo 51. Gostou, Saulo? Sensacional. Foi muito precioso entender duas coisas que me marcaram muito. Primeiro é que homens de Deus também pecam. Todo mundo é falho. Não existe super-herói na presença de Deus. Homem como Davi cometeu pecados horríveis. Mas tem um segundo ensinamento que me tocou ainda mais. O que fazer diante de um pecado? E o pastor mostrou hoje um caminho estreito, mas muito poderoso, que é o caminho do arrependimento, que está aberto para todo mundo que aceita o Senhor. Então, esses foram os dois pontos que mais me abalaram e mais me confrontaram na mensagem. Poderosíssimo, é um salmo lindo e que foi exposto de uma maneira muito poderosa. Eu tenho certeza que vai falar com todo mundo que assistir essa mensagem. Que seja uma bênção para o teu coração. Se gostar, clique em curtir, se inscreve no canal. Shalom no seu coração. Salmo 51, abra sua Bíblia, deixa ela aberta nesse salmo, por favor. Se você tiver uma Bíblia de estudo, olha como você vai ganhar. Por isso que eu falo, compra uma Bíblia de estudo, invista nisso. A gente investe em tanta coisa, por que não investir numa Bíblia de estudo? A Bíblia de estudo te ajuda a entender esse salmo. Porque o título que está, por exemplo, aqui na minha Bíblia de estudo é assim: confissão e arrependimento. Confissão e arrependimento. Já diz qual é a ideia do salmo. Embaixo vai ter uma descrição do contexto em que o salmo foi escrito. Aqui na minha diz assim: ao mestre de canto, salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Então aqui já tem o contexto em que o salmo foi escrito, quando Natã confrontou Davi por causa dos seus pecados, e Davi então confessa, se arrepende do pecado. Esse é o contexto. Leia comigo, por gentileza, 3 versículos, e nós vamos fazer depois uma recapitulação do Salmo, até chegar neles, se o tempo nos permitir. Versículo 11. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Antes da gente começar a ler o Salmo, permita-me te contextualizar. Lembre que um dia, como está registrado em 2 Samuel, capítulo de número 11, o rei Davi resolveu ficar em casa de bobeira quando era tempo de trabalhar. Nossa vida precisa ter ordem. As coisas precisam ser feitas no tempo e na hora certa. Quando quebramos o princípio da ordem, um efeito em cadeia começa a acontecer. Tudo começa a bagunçar, porque um princípio de ordem foi quebrado. Davi, segundo o princípio de ordem, estava num tempo de estar à frente do seu exército guerreando, mas ele disse: vou me dar uma folga indevida hoje, vou ficar em casa de bobeira. E a Bíblia nos diz que Davi levantou da cama de tarde. Pense comigo, passou meio-dia e o rei David ainda está dormindo. De tarde ele aí levantou, ligou a televisão, sessão da tarde, ele não quis assistir, desligou, pegou o Instagram, não achou nada que lhe interessava e fechou e disse: vou dar aqui uma passeada no terraço do palácio. E ele ficou no terraço do palácio, para lá e para cá de bobeira. Instagram e televisão são brincadeiras minhas, lógico, mas o passear no terraço está no texto. Ele ficou passeando no terraço, cabeça vazia, sem saber o que fazer. E como já dizia a vovó, a cabeça vazia é uma oficina para o
para o diabo. Ele está aqui de cabeça vazia, passeando no terraço, quando de repente, opa, menino, que é aquilo ali, rapaz? Uma mulher linda tomando banho. A carne de Davi gritou. A testosterona de Davi bateu lá em cima. O desejo, a vontade, a cobiça lá em cima. Ele sabe que não pode tomar qualquer mulher. Ele é rei, mas existem limites. Então ele procura se informar quem é a moça. Chama um dos seus assessores e pergunta quem é. Ele nem sabia quem era a vizinha. Mas o povo sabe. Chamou um e disse quem é aquela. E o cara disse, rei, essa é casada. É a mulher de Urias, teu soldado. Está na guerra lá o soldado. O impulso foi muito forte, o desejo foi muito forte, a vontade foi muito forte. E Davi falou, quero nem saber, ele está na guerra mesmo, vai ser um dia só, manda ela vir. E trouxeram Batseba para o palácio, e Davi coabitou com ela. Beleza, matei minha vontade, ninguém ficou sabendo, não deu em nada. Esse é o pensamento superficial acerca do pecado. Que a gente peca e não dá em nada. Diga ao seu irmão assim, ó, pecado é câncer. Basta uma célula para a coisa complicar. Ele vai se enraizando, ele vai crescendo, ele vai tomando a nossa vida. De repente, vem a notícia da casa de Batseba. A moça engravidou Davi, e é seu, o marido dela está na guerra. Davi diz, eita rapaz, vou me dar mal agora. A minha fama é de ser um homem de Deus aqui em Israel. Até então, Davi era o grande exemplo de homem de Deus em Israel. Todo mundo vai saber que eu fiz uma maldade. E aí ele monta uma estratégia para cobrir o pecado. Outro erro. Quando nós lidamos com o pecado, nós não temos que buscar estratégias para cobrir o pecado, mas buscar um arrependimento, um quebrantamento, uma resolução para o pecado. E a estratégia que Davi pensou foi mandar trazer de volta Urias, o esposo de Batseba, da guerra, a pretexto de se informar da guerra, bem que Urias não era mensageiro. Existiam no exército homens especialistas em trazer a notícia, eram os mensageiros. Urias não era, Urias era um guerreiro. E do nada chega uma carta de Davi para Joabe, o general, manda Urias me trazer a notícia. Joabe falou, Urias, o rei quer que você vá dar a notícia. E Urias vai dar a notícia, e Davi fala, e aí Urias, como está a guerra, como estão as coisas, como está Joabe? Tudo bem, rei Davi, estamos vencendo, graças a Deus, estamos prosperando na batalha. O rei disse, muito bem, Urias, você está dispensado, não volte para a guerra, você é um bom soldado, vai para casa e deita com tua mulher, mata a saudade, fica de boa, porque na cabeça de Davi, ele vai coabitar com ela, e o menino, ele vai assumir, vai pensar que é dele. Naquele tempo não tinha DNA, né? Vai pensar que o menino é dele. Pronto, plano ótimo. Só que ele não contava com a ação de Deus. Ele não contava com o caráter de Urias. Urias falou, rei, eu agradeço muito a sua bondade, mas na minha consciência eu não me sinto bem. Eu não posso ficar na minha casa de boa, dormindo com a minha mulher, enquanto os meus irmãos, teus servos, estão lutando a causa do Senhor, a causa de Israel no campo de batalha. Não, rei, sabe de uma? Tudo bem, eu ficarei aqui, mas ficarei aqui de porta, na porta do teu palácio de guarda. Para casa eu não vou. O rei disse, eita, cara honesto, rapaz. E o rei disse, já sei, vou embriagar ele bêbado vai para casa. Davi chama Urias de noite para um banquete, enche ele dos melhores vinhos. Toma vinho, Urias, toma vinho, Urias, toma vinho, Urias. Quando Urias já está zonzo, já está tonto, Davi diz, agora vai, Urias, para casa, fica com sua mulher. E Urias diz, tá bom, rei, eu vou. E Urias vai bêbado, cai na porta do palácio. De manhã, quando Davi sai, diz, Urias, você não foi para casa? Ele disse, não, rei, não posso. Eu vi aqui, guardando o palácio. Eu disse, rapaz, até bêbado o cara é honesto, véio. Até bêbado o cara é fiel. O que é que eu faço com esse cara? Aí Davi, gente, observe uma coisa. Você está pecando e está vendo a coisa apertar.
se quebranta logo. Porque nessa fase que você está pecando e Deus está apertando a coisa para você, você tem duas alternativas: ou se arrepende logo, ou piora o pecado, ou piora a maldade, e também vão ser piores as consequências. E aí, naquela encruzilhada entre consertar o pecado, entre se arrepender, entre resolver a situação e entre pecar ainda mais para poder se proteger, Davi escolheu o pior caminho. Olha a maldade que Davi faz. Ele pega uma carta, faz uma carta para o general Joabe, mandando Joabe colocar Urias numa posição da guerra onde Urias certamente morreria, deixá-lo desprotegido propositalmente para que ele fosse morto na batalha. Davi sabe que Urias é tão fiel que ele entrega a carta na mão de Urias para entregar a Joabe. Leva para Urias. E Urias não abre a carta de tão fiel que ele é. Ele carrega até o campo de batalha a sua sentença de morte. Joabe obedece o rei. Joabe não era um cara de muito escrúpulo mesmo, nem questiona, obedece o rei, bota Urias para morrer. Urias morre, chega a notícia em Israel: ô rei, Urias morreu, que pena. Aí o rei, ainda para bancar de bonzinho, sabe o que ele fez? E a viúva dele, coitada, ficará desamparada? Daquele tempo não tinha pensão para a viúva não, a viúva se dava mal. Já sei, farei uma bondade em Israel, casarei com a viúva de Urias. Olha que cara de pau. E ele casa com Batseba, ainda sai por cima, como bonzinho. Beleza, pequei, escondi, manipulei, manobrei, não me arrependi e deu tudo certo. Muita gente pensa assim. Vou lhe falar uma coisa: existe no céu um que tudo vê, e diante dos olhos dele, pecado não prescreve. Diga o seu irmão assim: pecado não prescreve. Pode ter passado o tempo que for, se a gente não resolve no altar as nossas questões com Deus, meu amigo, uma hora a conta chega. O filho de Davi com Batseba já nasceu, já tem 3 meses de idade. E um dia, Deus, por misericórdia, porque isso é misericórdia divina, Deus manda o profeta Natã ir ao encontro de Davi para confrontá-lo. Davi tem 1 ano de consciência cauterizada. Essa expressão não é minha, é do apóstolo Paulo em 1 Timóteo 4, versículo 2, ele fala que tem homens que têm a consciência cauterizada. O que significa isso? Homens que pecam e não sentem dor pelo pecado, se acostumaram com a situação. Isso é um perigo terrível, mas graças a Deus por aqueles que Ele levanta para nos confrontar. Meu irmão, quando Deus te confrontar, saiba que isso é amor, saiba que isso é cuidado. Se ele falar uma coisa, goste de ouvir pregações que te confrontam, goste de pastor que te confronta. Se estiver num lugar, numa igreja, ou nesse lugar aqui, e for só beijinho, mamão com açúcar, isso é engano, meu amado, porque o amor confronta, o amor fala a verdade, o amor não é só vitória, tome posse, a bênção é sua, não. O amor te fala a verdade para você acordar e encontrar o caminho da vida. E por amor, Deus levanta um homem que vai até Davi, o nome dele é Natã. Natã sabe que um rei endurecido e irado pode matá-lo, então Natã é sábio ao tratar com o rei e ao mesmo tempo respeitoso, porque ele sabe que não pode falar com o rei de qualquer forma. Natã então propõe a Davi uma parábola para que o próprio Davi julgue. Ele fala: rei, aconteceu uma coisa terrível aqui em Israel e eu quero o teu veredito. O que houve, Natã? Rei, tinha um homem rico, com muitas ovelhas, com muito gado, e era vizinho de um homem pobre, que tinha apenas uma única ovelhinha, que era tão preciosa para ele, que brincava com os filhos dele, dormia na cama dele, era a ovelhinha que ele tinha. Chegou um viajante na casa do homem rico, e ele, querendo dar um banquete, em vez de matar uma ovelha ou um gado seu, ele pegou a única ovelhinha do pobre e matou para fazer o churrasco. O rei Davi levantou do trono irado, segundo o texto, disse que estava irado, disse: o quê? Tão certo como vive o Senhor,
O homem que fez isso vai morrer. Escreve aí, Natan, a sentença que eu dou para esse homem é morte. E antes de morrer, pega 4 ovelhas dele e paga o pobre. Ó, justo, crente, senhor de si. Isso acontece muito com quem está com a mente cauterizada. Ouve o pecado alheio e absurdo. Ouve a falha alheia e como pode? Eu não aceito. Não é assim. Mas não enxerga mais o próprio pecado que está enraizado na sua vida. Natan olhou para ele e disse: rei, esse homem é o Senhor. Deus te deu poder. Você tem tantas mulheres. E foi lá tomar a única esposa de Urias e ainda matou Urias. Pois vai custar muito caro isso para você, rei. O texto fala que Davi imediatamente quebranta o seu coração. Essa foi a sua salvação. Ao contrário de outros reis, a exemplo de Saul, que endureceu a cerviz, Davi se quebranta imediatamente. Então ele declama este salmo que está diante de nós, que é um salmo de arrependimento, é um salmo de contrição, é um salmo de quebrantamento. E se você entender os princípios deste salmo, você pode alcançar misericórdia para a sua vida. Porque uma coisa eu vou dizer a você, pode demorar o tempo que for, a espada de Deus virá, porque Deus é justo. As consequências virão porque Deus é justo. Davi ainda colheu algumas consequências, mas Davi ele foi restaurado. Ele foi restaurado por causa dos princípios que estão nesse Salmo 51 aqui, que devem ser levados muito a sério. Não é brincadeira nenhuma. Então vamos começar a ler esse salmo juntos aqui. Eu vou só mais um pouquinho por causa do nosso tempo. Bíblia aberta, Salmo 51. Observe que Davi começa o texto justamente contrariando a sua sentença. Ele acabou de dizer: eu quero que o homem morra e que pague 4 vezes o que ele roubou. Detalhe, só vou te dar uma curiosidade aqui, ó. Davi mandou o homem pagar quantas vezes? Ele matou quantos homens? Quantos homens ele matou? 1. Sabe quantos morreram na casa dele? O filho com Batseba, Aminon, Absalão e Adonias. 4 vezes mais. Ele matou 1, morreram 4 filhos, enterrou 4 filhos. O homem que matou, que pague 4 vezes. Mas vamos lá. A sentença dele é morte para quem cometeu tal ato. E olhe que o ato hipotético é roubar uma ovelha. O de Davi é muito pior, é roubar uma mulher e matar o marido. Mas quando ele é o réu, olha como ele começa a oração dele: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Observe que como nós somos duros e implacáveis com o pecado alheio, mas quando nós somos os réus, queremos misericórdia, queremos perdão, queremos graça. É preciso refletir sobre isso. Antes de proferir um juízo sobre alguém, meu amado, pondere bem as suas palavras, porque na medida que nós medirmos, nós seremos medidos. Tiago 2,13, o juízo será sem misericórdia para aquele que não exercer misericórdia. Não é que nós temos que ser tolerantes com o pecado, não, mas é que nós temos que ter misericórdia em cada ato, em cada palavra. Temos que buscar o que é justo, o que é reto, o que é santo, mas a misericórdia não pode de momento nenhum sair do nosso coração, e temos que ter a capacidade de nos colocar no lugar do outro. Davi agora quer misericórdia, ele não quer a justiça que ele mesmo proferiu. Versículo de número 2, ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Finalmente agora,
um ano depois, Davi se vê como alguém sujo, como alguém imundo. Uma das coisas mais lindas da obra do Espírito Santo em nós é essa. É mostrar para a gente o quão sujo nós somos. Porque tem gente que se acha limpo, que se acha o cara, que se acha maravilhoso, mas ele não enxerga o quanto ele está sujo, mesmo sendo crente. Lembre de Laodiceia. O Senhor falou: Laodiceia, você se enxerga linda, não falta nada, maravilhosa, está arrebentando, né, Laodiceia? Pois eu te enxergo diferente. Você é miserável, desgraçada, pobre, cega, nua. Davi, depois de confrontado por Deus, se enxerga de verdade como ele é, sujo. Sabe aquela pessoa que tem mau hálito e não sabe? Que tem CC e não sabe? Que cheira mal e não sabe? Eu lembro de um caso que eu tive que tratar de uma pessoa que só vivia fedendo, ninguém aguentava mais. Aí vieram: pastor, ninguém aguenta mais, pastor. A gente chama ele, quando a gente chega num lugar, ninguém aguenta mais, fede mais, tal. Aí demos sabonete, shampoo, não resolvia, tal. Aí eu chamei para conversar. A Bíblia disse: quem ama faz o quê? Fala a verdade. Leais são as feridas feitas por quem ama, mas o beijo de quem odeia é enganoso. Então eu chamei ele e falei: rapaz, o que está acontecendo? Por que você tem esse cheiro, rapaz, quando você chega? Aí descobri que era a roupa dele que não lavava, o bichinho, coitado. Pegava a mesma roupa e usava dias e dias a mesma roupa, por isso que ele cheirava mal. Mas interessante que ele não sentia. Ninguém aguentava, mas ele não sentia. Eu tinha uma prima que fez xixi na cama até os 15, 16 anos. Você entrava no quarto dela, era aquele cheiro de urina insuportável, mas ela de boa. Então tem muita gente que é assim, ele se acostumou com a lama, a sujeira do pecado na sua vida. Quando ele fala, a palavra sai suja pelo pecado, o olhar dele é sujo pelo pecado, o gesto é sujo pelo pecado, o andar dela é sujo pelo pecado. Tudo é enlameado, tudo é sujo, tudo é contaminado, mas ele não percebe mais. Até porque às vezes os referenciais e os padrões que ele vive são do mundo, que também são enlameados do pecado. Mas coisa boa é quando o Espírito de Deus joga luz em nosso coração e você começa a ver a sujeira. Quem vê sujeira numa casa escura? Ninguém vê. Mas quando você bota a luz, você começa a ver o que está sujo, amém? Que o Senhor nos faça ver toda a sujeira na nossa vida, meu amado. Tudo que é pecado na nossa vida, meu amado. Porque sabe o que é? Porque pecado é o que atrai demônio. Tem gente que pensa que o demônio vai ser atraído para: oi, pastor, misericórdia, lá na porta da minha casa botaram uma macumba. Ai, meu Deus do céu, ai, o diabo vai entrar aqui. O que eu faço, pastor? Chuta a macumba. Pastor, vem aqui, só o senhor pode tirar aqui, macumba. Quando eu chegar, se eu estiver cheio do Espírito, é a macumba que fica com medo. Me botaram na casa do crente aqui. Poxa, rapaz. Poxa, não dá para fazer nada aqui, rapaz. Me tira daqui. Na casa do crente, não. Está entendendo? É a porta do inferno que não prevalecerá contra a igreja. Não é a porta da igreja que fica com medo do inferno. Entra não, inferno, na minha casa, inferno. Não! É o inferno que fica assim: não entra não, crente, não entra não, crente. Aleluia! Glória a Deus. O que atrai demônio não é uma macumba, não é não sei o que. Entrou lá, minha tia me deu um objeto consagrado, um ponto de contato. Misericórdia, quebra. Chama todas as irmãs da intercessão. Vai lá, quebra e unge. E aleluia. Não. O que dá lugar para o diabo em nossa vida é o pecado. O Senhor falou uma vez assim: o diabo está vindo aí, mas ele não tem nada em mim. O que significa isso? Eu sou santo. O diabo não tem nada em mim. Quantos de nós podem bater no peito e falar: o diabo não tem nada em mim? Tem nada dele na minha vida. Aí a pessoa quer libertação assim, tem um pesadelo, uma opressão demoníaca e tal, e acontece mesmo. Aí como é que ele quer a libertação? Saia, e faz a campanha de jejum, e expulsa, e declara, e bate o pé, e papapá, e o pecado lá não adianta. Enquanto o pecado está lá, o diabo está lá. É igual uma pessoa que está com infestação de rato, barata em casa. Eu não só ficar batendo a sandália nela, não. Você tem que tirar o que atrai ela. Está entendendo? Digo assim, meu irmão, pecado é sujeira, meu irmão.
Onde tem sujeira tem bicho. Então agora Davi, ele reconhece. O versículo 3, ele confirma isso. Agora eu conheço as minhas transgressões, agora o meu pecado está sempre diante de mim. Quando o homem de fato se converte, o pecado fica na mente dele, ele quer largar o pecado, ele não se acomoda com o pecado. O homem duro não, ele está no pecado, mas está como se nada estivesse acontecendo. O homem incomodado por Deus, não, ele fica, eu tenho que largar, não posso viver com isso, eu não posso viver com isso. O pecado atormenta a mente dele. Versículo 4 é um versículo que eu gosto muito. Ele fala: Senhor, eu pequei, foi contra ti. Eu pequei contra ti. Observe que ele roubou uma mulher, matou um homem, mas ele sabe que a essência do pecado foi contra Deus. Vou lhe explicar uma coisa. Essa é uma ideia que a gente tem que mudar na nossa cabeça para poder entender o que é o pecado. Isso aí é o que vai nos fazer temer o pecado. Porque muitas vezes a gente fala assim: não, isso aqui está fazendo mal a ninguém. Ninguém está nem sabendo, é uma bobagem, tira pedaço nenhum. O que ninguém tem a ver com isso? Meu amado, mas a questão do pecado não é só fazer mal aos outros. A questão do pecado é ferir uma ordem do Rei dos Reis, que sabe tudo. A gente não tem muita ideia disso às vezes, porque a gente vive numa democracia. Mas, por exemplo, imagine que nós tivéssemos voltado no tempo agora, estamos todos numa monarquia absoluta, não é representativa da Inglaterra, não, é uma absoluta, onde a palavra do rei é lei. Se o rei chegar para um de nós e falar assim, por exemplo: Tiago, vai ali, pega a água, joga aqui no chão e deita em cima. Tiago disse: aonde? Cortou a cabeça. Porque, por mais bobo que pareça aquilo, desobedecer um rei é afrontar o que ele é afrontar o seu poder, é afrontar a sua autoridade, é passar por cima dele, dizendo: estou nem aí para a sua coroa. E quando nós pecamos, em verdade, o que nós estamos fazendo é dizer: Deus, estou nem aí para o que o Senhor fala, estou nem aí para a tua lei, estou nem aí para a tua palavra, eu vou transgredir mesmo, eu estou consciente, eu vou pecar e acabou, eu vou fazer o que o Senhor não quer. Então o pecado é a gente enfrentar Deus, gente. Pecado é se opor contra Deus. Pecado é se rebelar contra Deus. Não julgue pecado apenas como bem e mal, não, porque tem coisas que você nem vai entender o que é bem e o que é mal. E nós não temos capacidade plena de discernir o que é bem ou mal. Lógico, cheios do Espírito Santo, essa capacidade ela aumenta muito, mas ela não é 100%. Tem coisas que a gente não consegue discernir se é bem ou mal, mas se a palavra de Deus disse, é nela que eu vou confiar. E eu não vou ir contra o rei. Digo assim: meu irmão, não vá contra o rei, meu amado. Não vá contra o rei, não vá contra o rei. Ele falou: Senhor, eu fui contra o rei, eu te encarei, eu te enfrentei, eu ignorei a tua vontade. Ele reconhece isso. Aí no versículo de número 5, ele vai dizer algo também muito importante: Senhor, eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Ouça isso. Às vezes também, no arrependimento superficial, nós ficamos assim, a gente pecou, entendeu que pecou, e fica assim: Senhor, eu nem sei porque eu fiz isso, Deus. Não é da minha natureza, não é da minha índole, Senhor. Meu Deus, que derrapada. Meu Deus, eu sou uma pessoa tão boa. Quando eu me vi, eu estava ali pecando. Meu Deus, não, nunca mais farei, Senhor, eu te prometo que eu nunca mais faço isso, Senhor, nem sei como. Quando eu vi, minha mão estava ali, já meus pés estavam ali, minha boca estava indo para lá. Senhor, não é meu, quem me conhece sabe. Aí Deus fala: eu lhe conheço. O homem verdadeiramente arrependido, ele entende isso aqui, Ele não pecou porque ele escorregou, não. Ele pecou porque a natureza dele é maligna. A verdade é essa, Senhor, que eu já nasci em iniquidade. É que em pecado me concebeu minha mãe. Sabe o que significa isso, para resumir, que isso é um tema muito profundo? Eu até gravei um vídeo sobre isso, está no meu canal do YouTube. Sabe o que significa isso aqui, Senhor? É que na verdade, eu, por mim mesmo, eu vou pecar direto. A minha natureza é pecaminosa, eu sou caído, em mim há potencial infinito para o mal. Ouça isso, em você, em mim, há um potencial infinito para o mal.
toda sorte de pecado, de mazela, de maldade, basta ser influenciado, basta ser ministrado, basta ser incentivado em você. Eu conheço um cara que era machão, mulherengo, como diz no mundo aí, pegador. Se você falasse para ele assim sobre homossexual, ele dava um tapa em você. Pensa um cara machão, só que extremamente mulherengo. E aí no meio que ele andava, ele meio que enjoou, porque o pecado é assim, ele vai sempre te querendo mais, sujando mais. Ele enjoou. E sexo com uma, com duas, com três, sexo grupal, sexo com isso, sexo com aquilo, e sexo. Aí um dia ele disse, um colega sugeriu, e ele resolveu experimentar o travesti. Agora sexo com travesti. Hoje ele é uma moça. Isso é qualquer um de nós. Eu vi o depoimento de um jovem que ele disse que uma vez, sem querer, foi assistir um vídeo pornográfico na casa de um colega. Quando botou o vídeo pornográfico lá, não era sexo hétero, era sexo homo. E o menino ficou ali atalhado. Ele disse que ele passou meses na cabeça dele pensando se aquilo eu deveria experimentar ou não. Qualquer um de nós. Tem coisas que são tão pesadas sobre essa questão que eu não quero nem falar aqui. Poderia, mas eu vou parar aqui. De coisas tão pesadas que existem. Gente, isso... que miséria! Aí você ouve isso aqui e fala assim, né? Eu vou falar só uma coisinha aqui. Existem muitas mulheres hoje que são viciadas em sexo com cachorro. Né? Sabia que ia ter essa cara. Misericórdia. Mas começa a assistir isso na internet. Começa a ver todo dia. Começa a alimentar isso na sua carne para você ver. Em todos nós há potencial infinito para o mal. Você entende isso ou não entende, meu amado? Eu sei que é chocante ouvir um negócio desse, mas é a verdade. Nós todos pecaram e foram deformados, destituídos da glória de Deus. A imagem que se forma no homem sem Deus é a imagem de Satanás, do mal, do pecado. Não, porque eu fui bem criado. Fica nessa, Susana von Richthofen foi bem criada também. Tem isso não, meu amado. Nós naturalmente somos assim. Isso aqui é Diogo naturalmente, aqui é Tiago, é de Carlos, é Gustavo, é Samuel, é Giovanni, é Débora, é Cíntia, é Mileide. Nós somos assim naturalmente. O apóstolo Paulo fala em Romanos 7, eu concordo na minha cabeça com a lei de Deus. Eu acho que a lei de Deus é fantástica, os mandamentos são lindos, eu acho maravilhoso, mas na prática eu não consigo fazer, porque o pecado não deixa eu fazer. Miserável homem que sou. Em mim, ele fala em mim, na minha carne não habita bem algum. Só que aí ele dá a solução no capítulo seguinte, ele fala, mas graças a Deus que eu não tenho que viver segundo a minha natureza. Jesus me traz para o reino do Espírito. Jesus me enche com o Espírito Santo. Aí pelo Espírito brota em mim o fruto do Espírito, Gálatas 5. Aí brota em mim paz, justiça, bondade, fidelidade, longanimidade, domínio próprio. Quem quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Diga ao seu irmão, não é você, é Ele em você. Você na carne vai dar pecado. Não ore não, não jejue não comungue não cultue não busque a Deus não, que você vai ver a sua vida. Qualquer um de nós. Um dos caras mais crentes que eu já conheci começou nessa, não vou para a igreja mais não, minha igreja agora é em casa. Agora o cara está desviadão hoje. Um dos caras mais crentes que eu já conheci, qualquer um de nós. Aqui ó, Davi, homem de Deus. Davi compôs os salmos mais lindos. Davi cheio da graça. Davi, gente, o rei Davi está dizendo, essa é a minha essência. O apóstolo Paulo, o maior dos apóstolos, dizendo, na minha natureza não tem bem nenhum. A solução é andar pelo Espírito, é ser espiritual.
Nós não podemos ser só crentes intelectuais. Eu estou cansado desse perfil, acho que eu nem vou chegar onde eu tenho que chegar por causa do tempo. Alguém me empresta uma cadeira aí rapidinho. Eu estou cansado desse perfil na igreja. Eu vou fazer aqui o teatrinho. Olha o perfil. Gente, quando eu falo que eu estou cansado assim, eu estou cansado, mas Deus me renova. Fique tranquilo, viu? Diz para ele, pastor, só está cansado. Mas também é, né? Você sabe. Aí a pessoa chega na igreja aqui, ó o crente, um intelectual inteligente, né? Espertalhão. E já chega quase 11 horas. Louvor, ele está aqui. Vigia. Sério. Sabe o quê? Ele acha que é ele que examina, que discerne. Pastor, porque a Bíblia fala examinar tudo e retende o que é bom. Nesse mesmo texto de 1 Tessalonicenses 5, sabe o que ele está falando? Está falando o seguinte: a igreja, quando estiver fervendo no Espírito, orando, jejuando, profetizando, falando em língua, cheia de Deus, aí nesse contexto cheio do Espírito, vocês aí são capazes de examinar. É nessa frieza aqui, a minha razão vai examinar o culto. Não que o culto não seja racional, o culto também é racional, mas a parte racional é uma parte, existe uma parte misteriosa que só Deus te dá, meu irmão. Existe uma parte sobrenatural, espiritual. Quem dizem que eu sou? Eu não vou nem chegar onde eu tenho que chegar hoje, mas eu vou ficar onde o Espírito quer que eu fique. Quem dizem que eu sou aí, discípulos? Raciocinaram, disseram que tu és João Batista. Raciocinaram, avaliaram pelo teu comportamento, disseram que tu és Jeremias. Raciocinaram pelo teu comportamento, alguns falam que tu és Elias. E vocês, quem dizem que eu sou? Pedro fala, rapaz, eu não sei, ninguém me disse nada, mas eu senti um negócio aqui, tu és o Cristo. Aleluia! Não foi carne nem sangue, foi o Espírito. Ou você se enche do Espírito, ou você não consegue entender Deus. Você pode entender tudo de teologia, pode entender tudo de filosofia, mas entender Deus é espiritual. É se derramar, é querer, é buscar, abrir o coração. Nicodemos procura Jesus de noite, um sábio, o mestre da lei, fala: Jesus, eu analisei o Senhor é um mestre, não é possível que alguém faça os milagres que o Senhor faz sem ser de Deus. A minha razão me fala que o Senhor é de Deus, só que a minha turma lá de fariseus dizem que o Senhor não é de Deus, mas eu não estou vendo a tua obra, tu és de Deus. Jesus, eu vim aqui, me ensina mais, me explica mais. O Senhor falando, não tem como me explicar não, velho. Não tem como me explicar, eu sou mestre, Jesus, eu li a Torá toda, Jesus, eu li tudo, Jesus, eu sou um rabino, eu sou um mestre, Jesus, eu sou um rabino, eu sou um... Jesus, ele fala, vem cá, ele fala assim, ô Nico, ô Niquinho, tão inteligente, olha a cabecinha de Nico, inteligente menino, rapaz, é tão inteligente. Estudou aonde, Nico? Estudou aonde? Na Faculdade Teológica de Jerusalém. Que legal, hein, filho? Mas não dá para você não, viu? Não dá para você não. Mas Jesus, é Pedro aqui, analfabeto, e consegue entender? Ele disse, mas você não dá não, filho, viu? Mas por que, Jesus? Porque para entender o reino de Deus, não pode ser só carne, tem que nascer do Espírito. Você entendeu isso, meu amado? Você entendeu isso, meu amado? Você entendeu? Aleluia, eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar, meu amado. Aleluia, aleluia.
Na nossa carne nós não temos nada, nós não prestamos. É lógico que existe uma razão, é lógico que o nosso culto é racional, é lógico que as coisas depois fazem sentido, mas primeiro elas vêm do Espírito. Clama a mim, vem orar, vem buscar, e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Você não tem condição nenhuma, ninguém aqui tem condição nenhuma de discernir o que é bom e o ruim na carne. A minha teologia, eu estudei a teologia, você não sabe nada do que é a melhor teologia, rapaz. Os grandes teólogos estão discutindo aí há milhares de anos qual é a melhor teologia. Você vai me dizer qual é a melhor teologia? Eu avaliei. O cara se converteu ontem, começou a olhar no YouTube. A melhor teologia. Ah, para com isso, criança. É o Espírito de Deus que ministra ao nosso coração as verdades eternas, que viram práticas na nossa vida, que transformam, que libertam, que curam, que renovam. Aleluia! Oh, meu Deus, eu não tenho mais tempo, deixa eu ver se eu consigo chegar até o 10 aqui. Versículo 6, ele fala: eu sei que tu se comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. O que significa isso? Davi sabe que chega de aparência. Ele fala: chega de aparência. Eu estou aqui há um ano bancando de rei santo. Eu estou aqui há um ano bancando de reizão, porque nesse um ano que Davi estava com esse pecado mal resolvido na vida dele, ele ia para o culto, fazia sacrifício, dava a bênção real. Ele era o cara ali em Israel, tocava a harpa dele, os louvores dele, a unção caía, entre aspas. Pastor, porque às vezes a pessoa está em pecado e toca, canta, prega, a gente sente Deus, porque Deus tem compromisso com o povo, por causa do povo, por causa da igreja. Naquele grande dia muitos dirão: Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome. Observe, a profecia se cumpriu. Curamos em teu nome, a cura aconteceu. Fizemos maravilhas em teu nome, a maravilha aconteceu. São pessoas usadas por Deus, mas Deus lhes dirá: apartai-vos de mim, maldito. Você estava no púlpito, mas é maldito. Você fazia milagres, mas é maldito. Não te conheço. Você nunca se quebrantou, nunca se arrependeu, nunca largou a tua iniquidade. Davi passou um ano, observe, Davi passou um ano ministrando, um ano bancando de rei santo, um ano bancando de rei bom, e agora, quando arrependido de verdade, ele diz: Senhor, eu sei que a palhaçada acabou, o que o Senhor quer é verdade. Aonde se adora Jesus melhor, no templo ou no monte? A samaritana que teve 5 casamentos, agora está com uma que não é dela, querendo saber qual é o lugar certo. A mulher de Jesus: mulher, o certo é ser verdadeiro adorador, é adorar em espírito e em verdade. Tem uma música do David Keelan que eu gosto muito por causa da letra, o que a letra ensina. Às vezes a gente canta as coisas e a gente não analisa o que a gente canta. Eu gosto muito de analisar as coisas. A essência da adoração, ele fala assim, quando a música desaparece, quando a música esmorece e o resto desaparece. Ou seja, ali ele estava no auge da carreira dele. David Keelan não, o Michael W. Smith estava no auge da carreira dele. Os shows dele eram para multidões, mas ele confessa que estava se apresentando no palco, mas vazio por dentro. Então, quando a música esmorece, o resto desaparece, eu simplesmente vou tentar me achegar a ti agora, fora daquele show, ansiando oferecer algo de valor, porque eu reconheço que tudo que eu fiz diante da plateia não tinha valor nenhum, era só aparência, para alegrar teu coração. Mais que uma canção eu vou te dar, Senhor, porque não é apenas uma canção que tu queres de mim, queres o meu coração. Aí ele fala: estou voltando à essência da adoração. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Me perdoa pela religião falsa que eu construí. Ele fala: me perdoa pelo que eu fiz dela, esse teatro gospel que eu construí, porque a essência és tu. Esse é o versículo 6. Dá mais um versículo aí, irmão, quem quer mais diga amém. Versículo bom, versículo 7 fala assim, purifica-me como sopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Olha que coisa linda. Por mais grave que tenha sido o pecado de Davi, ele também é consciente que se Deus o lavar, ele fica limpo, ele fica puro.
Alvo mais do que a neve, aqui é um símbolo de que não há nenhuma sujeira mais, ele está limpo. Não importa a gravidade do pecado que cometemos, se houver arrependimento sincero diante de Deus, estaremos limpos, que é o que importa. Ah, mas os homens vão me criticar, não importa, importa que dos céus, aquele que te julga, que te abençoa, que te guia, que te dará a vida eterna, te verá limpo, é isso que importa. Melhor do que os homens nos verem limpos, mas por dentro sermos sepulcros caiados, é os homens às vezes verem que somos falhos, mas Deus do céu diz: está purificado, está santificado. 1 João capítulo 1 versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Limpos diante de Deus. Versículo 8 ele fala: e faz-me ouvir o júbilo de alegria, para que exultem os ossos que tu esmagaste. O pecado, ele chega uma hora em nossa vida que ele somatiza. O pecado mal resolvido afeta a alma, o pecado mal resolvido afeta o corpo, o pecado mal resolvido adoece. Muitas vezes Jesus dizia às pessoas que estavam enfermas: vai, teus pecados estão perdoados, porque o pecado foi a origem daquela doença. Aquele homem paralítico de 38 anos, quando Jesus curou ele no tanque de Betesda, depois Jesus encontrou ele, feliz pela cura, chamou ele e falou assim: olha, não peque mais, para não acontecer uma coisa pior com você. Pecado não é brincadeira. E daí fala: Senhor, me alivia, porque o pecado está me fazendo sofrer demais. Versículo 9: esconde o rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Ele quer ser visto por Deus como alguém santo. Quem quer ser visto por Deus assim? Alguém que só se importa como os homens te veem. Se preocupe como Deus te vê, meu querido, como Deus te vê. Versículo de número 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Esse aqui é para você que desistiu de você mesmo, que acha: não, eu sou assim mesmo, já tentei mudar, não tem jeito para mim, é a minha natureza, eu não consigo, eu já orei, já jejuei. Meu amado, Deus é poderoso para criar algo novo dentro de nós, meu amado. Ele é poderoso, eu creio na palavra de Deus. Ele cria o que não existe, ele traz à existência um homem novo. Foi lindo ver pastor Volney ontem aqui, um homem que todos os dias secava uma garrafa de uísque, pelo menos uma, um homem mulherengo, um homem adúltero, um juiz, um homem que tem dinheiro, um homem daquele não tem nada a ver com o evangelho. Pastor, homem de Deus, crente, fiel, bom exemplo. Deus cria algo novo. Diga assim: meu irmão, não desista não, meu amado. Não desista não, Deus cria algo novo. Deus muda o nosso coração. Em todas as áreas da nossa vida Ele muda, Ele cura, Ele quer restaurar, meu amado. Às vezes quando eu olho para mim, às vezes, para minha paciência em algumas situações, eu falo: meu Deus, de onde veio isso? Eu lembro que quando eu era mais novo, eu era assim uma bombinha relógio assim, sabe? Eu estava aqui assim, aí ficava assim, ó. Eu gritava, pegava as coisas. Giovanni pegou isso aí, ó. Giovanni, é mentira ou não, mente? Eu já botei Giovanni para fora da minha casa várias vezes. Várias. Não volte mais aqui, não! Eu era louco. Meu primeiro testemunho, acho que Tainan já viu isso aí. Meu primeiro testemunho na igreja foi esse. Eu quero testemunhar, porque, gente, crente que está avivado, ele quer fazer a obra. Quando me converti, todo o culto dos jovens, alguém deu um testemunho, eu ficava assim, ó. Aí o líder estava cansado de mim, né? Peraí, Diogo, deixa eu dar outra pessoa. Aí ninguém queria, eu digo: eu quero. Aí eu ia contar: rapaz, hoje um menino na minha escola, ouviu, né? Fez não sei o que comigo e eu não fiz nada. Sim, rapaz. Um testemunho. Deus é poderoso para transformar o seu coração. Você crê nisso, meu amado? Agora busca, você se conforma, eu sou assim. Tem que me assim. Agora é o evangelho do tudo vale agora, né? É como você é, venha para Deus como você é. Isso é verdade, venha como você é, mas Ele vai te transformar. Ele vai te curar. Ele vai trabalhar na sua vida. Você não vai ficar a vida toda como você é, não. Ele quer fazer algo novo, Ele quer te fazer parecido com Jesus, amém? Acabou o tempo, gente, só vou falar só o 11 aqui, porque o 11, se eu não falar, eu vou sair daqui triste.
Olhe para cá, só o 11 eu vou falar, eu prometo que eu paro no 11, senão eu vou sair daqui triste. Olhe para cá. Deixa eu contextualizar esse versículo 11. Antes de Davi, quem foi o rei, gente? Meu Deus, que não, vocês são muito fraco de Bíblia. Muito fraco. Só quem não falou agora, que eu fale. Quem falou, não fale mais. Quem foi o rei antes de Davi? Muita gente fraca de Bíblia. Isso é sério, é triste, é sério. Não é legal não, gente. Não é legal não. Olha para cá. Saul cometeu um pecado muito menor do que o de Davi. Muito menor do que o de Davi. Muito menor. Mas não achou a graça que Davi achou. Por quê? Olha para cá. Por causa da atitude. Quando Samuel, o profeta da época, foi confrontar Saul, sabe o que Saul fez? Peraí, Samuel, e abafa o caso aqui, Samuel. A minha moral diante do povo, Samuel. O que o povo vai pensar de mim, Samuel? Me honra, Samuel. Não posso perder a coroa, Samuel. Não posso perder o reino, Samuel. Essa foi a única preocupação de Saul. Saul nunca se preocupou em perder Deus na vida dele. Olha para cá. Saul só se preocupava em perder coisas. Saul nunca se preocupou em perder Deus. Aí Deus olhou do céu e em 1 Samuel 16,14 falou: Saul, já que você só não quer perder o reino, fique com o reino. Não quer perder coroa? Fique com a coroa. Mas o que você não valoriza, eu vou tomar de você. Vem, Espírito Santo. E o texto fala que o Senhor tirou dele o Espírito Santo. Ele ficou rei, com coroa, rico, mas agora é perturbado. Tem cama de rei, mas não tem sono para dormir. Tem comida de rei, mas não tem apetite. Tem guarda, mas não tem segurança interna. Ele está endemoniado, porque um demônio veio morar no coração dele. Porque ele só se preocupava em não perder coisas, nunca se preocupou em não perder Deus. Agora Davi. Vamos ler junto aqui? Versículo 11. Olha qual a preocupação de Davi. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Davi não está nem aí para coroa, para reino, para dinheiro, para nada. A única preocupação dele na oração de arrependimento é: não me tire da tua presença, Senhor. Tira tudo. E ele perdeu coroa, perdeu o reino, perdeu tudo, mas se manteve amarradinho no Senhor pela misericórdia. Saul, que perdeu Deus, só fez assim, até morrer na mão dos inimigos. Davi, que se manteve com Deus, teve uns castigos, teve umas dores, mas daqui a pouco começou a voltar de novo, começou a crescer de novo, e morreu bem, morreu em paz, e até hoje é a maior referência de rei em Israel, mais do que Salomão, mais do que qualquer um, não só porque foi um grande homem de Deus, mas porque foi um homem restaurado por Deus. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. O que é que você tem medo de perder na vida? É isso que determina a tua vida. O que você tem medo de perder é o seu tesouro. O que você tiver medo de perder é o seu tesouro. O que você tem medo de perder é o teu tesouro. O medo de Davi era perder Deus. Ele falou: leva tudo. Quando Absalão se levantou para tomar o trono, os amigos de Davi: Davi, vamos enfrentar. E se não, é Deus tomando, deixa. Quando Simei veio apedrejar: Davi, vamos enfrentar. É Deus me deixando, deixa, não estou nem aí, eu perco tudo, mas eu não perco ele na minha vida. Jó perdeu tudo, mas se agarrou em Deus e disse: eu posso perder tudo, mas o que importa é que o meu Redentor vive. O que aconteceu foi restaurado. Toque em seu irmão e diga: irmão, perca tudo, mas não perca Deus. Perca Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Não perca Deus. Vamos cantar o pedacinho de uma canção. Você vai ter a chance de fazer a sua oração de quebrantamento, de confissão, de arrependimento, e depois eu vou orar por você. Enquanto canta, ore, se quebrante, fale com o Senhor. Mostre para Ele que Ele é o teu tesouro. Eu quero ser o lugar onde
onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Eu quero ser o lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Oh, encontre em mim, ó Deus, algo de valor. Eu quero, Jesus. Eu quero atrair tua presença. Por misericórdia, oh, por tua misericórdia, ó Rei de Israel. Enche o templo com tua glória. Restaura, oh, restaura, Senhor. Restaura a casa caída de Davi, pra que os povos saibam que há um Deus em Israel. Yeshua, eu quero ser o lugar onde você gosta de estar. E eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Eu quero ser, aleluia, um lugar onde você gosta de estar. eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu. Senhor, meu Pai, a tua palavra diz que o Senhor exorta e corrige a quem ama, e que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Quando ouvires a tua voz, não endureçais o vosso coração. Senhor, nós não podemos ser como Saul, Pai, que se preocupava mais em não perder coisas. Nós não queremos perder o Senhor na nossa vida. Todo pecado é contra ti. Nos perdoe, nos converte no profundo. Abrimos o nosso coração para o teu trabalhar. Em nós não há bem algum, mas o teu Espírito faz o bem fluir de nós. Vem, Senhor, com a tua unção, vem com o teu Espírito agora, receba, meu irmão, aleluia, vem restaurando, vem curando, vem convertendo, vem abrindo os olhos, vem, Senhor, restaura, vem, Senhor, renova, vem, Senhor, cura, vem, Senhor, liberta, vem, Senhor, transforma, oh, aleluia, quem tu és, oh, aleluia, quem vem, tu queres que eu seja, aleluia, oh, quem eu sou, vem, Jesus, quem tu és, vem, quem tu queres que eu seja. Eu quero ser o lugar onde você gosta de estar. E eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Eu quero aleluia, ser Deus está conosco. o lugar Receba essa unção que te fortalece, meu irmão. onde você
gosta de estar. Eu quero ser tua casa, Jesus, eu quero ser o teu altar. Aleluia. Teu altar. Amém. Aplauda bem forte ao Senhor, porque Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia.